No contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, a complicação envolve a OTAN. Nós temos a OTAN se envolvendo de maneira mais incisiva no atual momento, pelo menos em termos de declarações. Nós temos, conforme vimos nos últimos dias, a OTAN dizendo que poderia fazer ataques preventivos contra a Rússia, e também uma outra questão que foi reportada ali pelo New York Times é de que nós teríamos a possibilidade da Ucrânia utilizar armamentos nucleares da OTAN. E, eventualmente, a Ucrânia em posse de armamentos nucleares, o foco seria justamente uma dissuasão em relação à Rússia e a empreitada russa no território ucraniano. Vamos acompanhar, hoje é dia 27 de novembro de 2024 e nós temos aí, inclusive, conforme nós podemos observar, a embaixadora da Ucrânia na OTAN, de modo que as discussões diplomáticas envolvendo a OTAN e a Ucrânia têm aprofundado de maneira bastante significativa, conforme nós vemos. Inclusive, uma reunião de emergência envolvendo a embaixadora da Ucrânia na OTAN e os chefes e líderes da OTAN, conforme podemos observar nas fotos. E no caso aqui, reitero, hoje é dia 27 de novembro de 2024 e o nome dessa embaixadora é Natalia Balikarenko, ok? Que esteve na OTAN justamente para discutir essa nova escalada. E a nova escalada envolve uma série de ações, tanto no contexto da guerra mesma, como é o caso da Ucrânia utilizando os mísseis Ataque-MS e também a Ucrânia utilizando os mísseis ali Storm Shadow contra o território da Rússia. Na sequência, a nova doutrina nuclear do Putin, da Rússia, e também a Rússia utilizando aquele míssil de longo alcance contra o território russo, no caso, contra o território ucraniano, melhor dizendo, em Dnipropetrovsk, aquele míssil que tem capacidade nuclear, um míssil não intercontinental, mas interregional, pelo que nós acompanhamos aqui. Então nós temos uma escalada de tensão no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, e esta escalada de tensão faz com que haja uma mobilização no cenário da geopolítica e um alinhamento, e uma reafirmação desse alinhamento por parte da OTAN em relação a Ucrânia. Inclusive, ontem nós tratamos aqui bastante a respeito das declarações de um dos chefes, um chairman da OTAN, e o eventual apoio para a Ucrânia, dizendo ali que sim, se fosse necessário, no caso o Bob, nós mencionamos bastante aqui, Bauer, ok? Se fosse necessário eventualmente, a OTAN faria ataques preventivos contra a Rússia. Só para retomarmos, nós temos a declaração da OTAN, o seguinte, que no momento, vejam aqui a posição, ok? O poder da Rússia. No momento, os russos não apresentam a mesma ameaça de fevereiro de 2022, então temos algum tempo para nos preparar. Ou seja, a visão da OTAN é de que a Rússia está mais fraca em relação a 2022. E outra coisa, essa discussão é relativamente nova, nós falamos disso ontem aqui, e fico satisfeito que tenhamos iniciado esse debate. Qual debate? A ideia de que somos apenas uma aliança defensiva, que espera ser atacada, mudou. É mais inteligente não apenas defender-se, mas também atacar o agressor que está na Rússia. Ou seja, a posição da OTAN, de certa maneira, de modo mais incisivo, em relação à Rússia, evidenciando um aprofundamento e uma reafirmação de relação entre a Ucrânia e a OTAN. E nós temos isto, conforme estou mencionando aqui com vocês, ficando mais claro e mais evidente o apoio da OTAN em relação à Ucrânia, tá? Bem, ainda no contexto das organizações multilaterais, nós tivemos reunião envolvendo o G7. No caso, não é um encontro do G7 oficial, envolvendo os chefes de estados, mas sim os ministros de relações exteriores, os chanceleres, enfim, dos países. E o apoio inabalável à Ucrânia, segundo a declaração do G7, ok? Nossa imagem acabou sumindo aqui, ok? Apoio do G7 inabalável à Ucrânia. Aliás, eu quero pedir a você, se este conteúdo ajuda você a entender tudo que ocorre no cenário da geopolítica, deixa o like aqui no nosso canal. Certamente isso ajudará a gente a continuar com o nosso trabalho. Pessoal, então nós temos aí o G7, conforme nós mencionamos, apoiando de maneira inabalável a Ucrânia. A Coreia do Sul e a Ucrânia fazem um acordo para partilharem informações militares, tanto no que se refere o
compartilhamento de informações entre ambos os países, de interesses diplomáticos e geopolíticos de ambos, mas também, se eventualmente houver mobilização de soldados e de armas por parte da Coreia do Norte em direção à Rússia, e a Coreia do Norte tiver tais informações, ela vai compartilhar tais informações com a Ucrânia de maneira mais estreita, digamos, ok? Não apenas um alerta, olha só como tem sido feito nessas últimas semanas, de modo que quem alertou em primeiro momento de que a Coreia do Norte estaria mandando soldados para a Rússia foi a Coreia do Sul, através de observação de imagens de satélite, trazendo as imagens e mostrando para o sistema de inteligência da Ucrânia, o governo da Ucrânia, o seguinte: olha, os soldados da Coreia do Norte estão indo para a Rússia lutar no território russo e tal, não é? E chegou até se discutir que 100 mil soldados da Coreia do Norte teria condições de lutar na Rússia contra a Ucrânia. E, embora o número que mais foi discutido foram os 12 mil soldados ucranianos, no caso norte-coreanos, eventualmente na região de Kursk, para tentar retomar o território de Kursk, que a Ucrânia ocupou militarmente em agosto de 2024, conforme nós sabemos, não é? Então nós temos um estreitamento de relações diplomáticas envolvendo a Coreia do Norte e a Rússia, conforme sabemos, e agora a Coreia do Sul se aproximando diplomaticamente da Ucrânia por uma questão estratégica. Por quê? O desenvolvimento militar e o aprofundamento tecnológico militar da Coreia do Norte, na concepção da Coreia do Sul, é uma ameaça para eles, até porque os dois países estão em guerra, conforme nós sabemos, não é? Então a Coreia do Sul assiste com muita atenção os movimentos geopolíticos da Coreia do Norte. Aliás, eu tenho um convite para te fazer, eu sempre convido os alunos a virem fazer parte da nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo, onde a gente aprende tudo sobre a geopolítica da Ásia, por exemplo. Temos aulas ao vivo e uma série de conteúdos dos cursos gravados sobre a geopolítica da Rússia, dos Estados Unidos e assim por diante. Dê uma olhada, o link está na descrição do nosso vídeo. Continuando aqui, o seguinte: a OTAN, então, discute, conforme nós mencionávamos aqui, o apoio à Ucrânia, um ataque preventivo contra a Rússia e, claro, as armas nucleares para a Ucrânia. Vamos acompanhar reunião da embaixadora da Ucrânia na OTAN, tá certo? E a Coreia do Sul e a Ucrânia aprofundando suas relações. E no caso aí o G7 dando apoio inabalável à Ucrânia, pelo menos em termos de declarações diplomáticas. No que se refere à Rússia e à sua economia, é um assunto bastante controverso, conforme nós sabemos, e circulou a informação de que a Rússia vai destinar 30% a mais para o seu orçamento militar do próximo ano, ou seja, a Rússia investindo pesado aí nos armamentos, certo? No pessoal, nos salários do pessoal, enfim, justamente para ter uma reposição militar, justamente diante da necessidade no contexto da guerra com a Ucrânia, tá? Então, algo importante, vamos observar os desdobramentos disso, certo? Porque parte desse dinheiro é para ajuda para pessoal, digamos, salários, enfim, aposentadoria de militares e coisa do gênero, mas parte também para investimento em tecnologia militar. Vamos acompanhar. Nós temos, sobre a questão econômica russa ainda, uma discussão da desvalorização do rublo, ok? E a moeda russa, portanto, tem sofrido desvalorização justamente após as sanções contra o Gazprombank, que foi recente, tem alguns dias, nós comentamos aqui, e certamente isso acaba impactando negativamente a economia da Rússia, tá? No que se refere ao fronte de guerra, nós temos a Rússia fazendo ataques bem específicos contra a região de Kiev, com drones, Kharkiv, Odessa, tudo bem? Nós temos diversos ataques que a Rússia faz, sobretudo utilizando drones. Aliás, ontem, o ataque que a Rússia fez com drones contra a Ucrânia foi um dos maiores ataques que a Rússia já fez contra a Ucrânia utilizando drones, né? Ao mesmo tempo, a Ucrânia, utilizando drones, ataca a região Sevastopol. Sevastopol é uma base militar no território da Crimeia, que é uma das grandes disputas quando observamos a guerra entre Rússia e Ucrânia, que é o mundo no mapa, né, gente? Observando aí o desenvolvimento da guerra a partir da cartografia. Então, eu vou até ir para o último mapa para que nós observemos o seguinte. Aqui nós temos o mapa da Ucrânia e esta região aí, a península ao sul, ali o território da Crimeia, aumentando o mapa para que nós observemos, ok? Então nós temos
o território da Península da Crimeia, e aqui na porção sudoeste dessa península nós temos essa base militar russa, a base militar de Sevastopol. A propósito, a Rússia utiliza essa base militar e pagava um aluguel sobre essa base, ok, cujo contrato iria finalizar ali próximo de 2014, quando nós tivemos a Guerra da Crimeia, tudo bem? Mas voltando lá, então nós temos a Ucrânia fazendo ataques contra esta região, tá certo? No território da base militar da Crimeia, conforme observamos aí nesse mapa. E agora, eu quero analisar com vocês a importância desta posição geográfica. Por quê? Aí nós vemos a Crimeia justamente banhada pelo Mar Negro. Quando aumentamos os detalhes, nós diminuímos os detalhes, mas mexemos na escala, a gente visualiza a importância do Mar Negro. Porque a partir do Mar Negro, conforme nós observamos aqui, ó, a partir da Península da Crimeia, nós temos acesso aqui a este mar importante para o comércio, envolvendo o território da Turquia, que aqui se encontra, e o território aqui da Geórgia, por exemplo, e também a própria Rússia, tá? Nós temos que a partir do mar, esse Mar Negro, o eventual comércio feito com países da Europa, conforme vemos aqui a Bulgária, por exemplo, ok? Vemos, não somente a importância do comércio com esses países, mas também Bulgária, Romênia, os estreitos de Bósforo e Dardanelos aqui. Então há uma travessia desde o Mar Negro, atravessando aqui os estreitos da Turquia, certo? Pelo Mar da Marmária e chegando aqui, ó, no Mar Egeu. Qual que é a importância desse caminho? Percorrido esse caminho, você sai aqui, ó, do Mar Negro, destaco aqui com vocês, né? Atravessa aqui os estreitos da Turquia, chega no Mar de Egeu. Inclusive, há muita disputa geopolítica por muitas ilhas aqui envolvendo o território da Grécia e o território da Turquia, né? E quando atravessa aqui esta região, o caminho é justamente o Mar Mediterrâneo. Então, nós temos aqui o Mar Mediterrâneo. Então, só para a gente ter uma clareza da importância geopolítica que tem a Península da Crimeia. É fundamental e importante para a Rússia e para a Ucrânia ou para qualquer outro país esta posição geográfica, porque a partir dali temos uma saída para o mundo, digamos assim. Em especial, toda aquela discussão da saída do Mar Negro para a utilização de mares de água quente por parte da Rússia, conforme a gente visualiza ali, tá bom? Então, a posição geográfica da Crimeia é fundamental para a Rússia. Então, quando olhamos sob esta perspectiva, a gente entende por que existe um interesse muito significativo por parte da Rússia nesta região. É claro, muito se fala, mas existe o porto de Abecácia, na porção noroeste do território da Geórgia, que a Rússia controla basicamente, que também dá acesso ao Mar Negro. É verdade, só que há uma distância maior, ok? Na porção mais oriental, enquanto que a Península da Crimeia faz com que haja uma certa soberania na região do Mar Negro, quem domina a região da Crimeia, tá certo? E mais, se nós observarmos bem a posição geográfica da base militar russa, em Sevastopol, a gente visualiza que é justamente na porção, olhando aí no mapa, na porção sudoeste da ilha. Da ilha não é da península, justamente na porção mais oriental, justamente para ter acesso aos mares ali, aos estreitos da Turquia e consequentemente ao mar Mediterrâneo, enfim. Então é uma região de extrema importância estratégica e o que nós tivemos foi a Ucrânia fazendo ataques pesados aí contra o território de Sevastopol no dia de hoje. E o sistema de artilharia antiaéreo da Rússia funcionando naquela região. Vamos continuar acompanhando. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença, eu reitero a você, que deixa o like e convido mais uma vez, venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica para entender o mundo. O link está na descrição do vídeo. No mais é isso, respeita a geografia e até mais. Tchau, pessoal.